Como é a vida dentro do útero? Será que o feto tem consciência? Qual é o impacto das experiências intrauterinas na nossa vida depois que a gente nasce? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. É um livro que foi publicado originalmente na década de 80, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. No entanto, eu creio que continua sendo muito relevante, pois muitas das informações não são de conhecimento geral. Eu, particularmente, me interesso muito por esse tema e ainda assim, apesar de já ter lido outras coisas, esse livro me trouxe informações novas. Então, eu creio que para as pessoas que nunca tiveram contato com o tema, ele vai ser, no todo, muito revelador. Esse livro ele vai falar de psicologia pré-natal. Como o nome já diz, ele vai investigar como as experiências, principalmente as experiências psicológicas dentro do útero, vão afetar a vida do ser humano. É um tema que, como eu disse, me interessa muito, mas ainda é, infelizmente, muito pouco divulgado. Até mesmo nos Estados Unidos, onde o tema é mais conhecido, a gente não tem assim um volume muito grande de livros. E no Brasil, então, o volume é ainda mais reduzido. E, por sorte, eu encontrei esse livro que está traduzido. Eu não sei se vai ser muito fácil para vocês encontrarem em livrarias comuns ou talvez na internet. Eu, por sorte, eu consegui baixar, mas eu consegui baixar o original em inglês. Então, eu não sei assim o quão acessível está essa edição em português. Mas se for difícil de achar, fica aqui o meu pedido às editoras para republicá-lo, porque é um livro muito interessante. Como eu disse, nesse livro, o autor, que é pesquisador nessa área, ele vai mostrar para gente que, ao contrário da crença popular, o feto não apenas tem consciência, principalmente a partir lá do 7º mês de gestação, mas as experiências na vida intrauterina têm um impacto muito forte na vida do ser humano depois que ele nasce. As pessoas, de modo geral, elas têm uma certa noção do impacto, por exemplo, que as emoções da mãe têm no feto, mas elas não têm ideia do quão profundo esse impacto é. Por exemplo, e aqui é importante frisar que a gente está falando de um impacto emocional duradouro. Assim, caso você esteja vendo esse vídeo, você esteja grávida e você, por exemplo, se estressou no trânsito hoje, isso não vai ser uma coisa que vai afetar seu filho ou sua filha para o resto da vida, porque foi uma coisa assim, passageira. A gente está falando de emoções que têm um caráter mais permanente. Por exemplo, se você estiver constantemente estressada, ou pelo lado positivo, se você estiver constantemente feliz, estiver empolgada com a chegada desse bebê, tudo isso vai afetar essa criança. Se você pega, por exemplo, a questão do medo e da ansiedade, esses sentimentos maternos, eles têm uma fórmula química, eles produzem hormônios no corpo da mãe e que hoje a gente sabe que esses hormônios, eles atravessam a placenta. Então, se você estiver constantemente sob estresse, com medo, ansiosa, o seu bebê, ele vai sentir essas emoções. E dependendo do tempo que esse bebê está recebendo esses hormônios, o autor vai afirmar que eles podem ter um impacto no desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, por exemplo, se a mãe durante a gestação ela está muito ansiosa, está com muito medo, ela está num estado emocional que não é bacana, o cérebro da criança ele pode ser influenciado para tornar essa criança depois também ansiosa, depressiva. Essa questão química dos hormônios pode trazer uma alteração cerebral nessa criança.
E aqui a gente está falando não apenas das experiências intrauterinas, mas também o autor vai falar do impacto da experiência do parto para a criança. E nessa questão da experiência do parto, eu posso dizer que, como sociedade, a gente já avançou bastante, porque já existe toda uma demanda corretíssima, a meu ver, para humanizar mais o parto. Porém, a narrativa em torno dessa demanda, ela foca bastante na mulher, o que não é errado, mas deveria focar também na criança, porque criança também sente os impactos ali do tipo de parto que a mãe teve. Então, o autor vai falar, obviamente, que quanto mais humanizado esse parto for, melhor para a criança. E é interessante que ele vai trazer também relatos no livro de pessoas que são capazes de se lembrar das circunstâncias do próprio parto. E aí ele vai pensar junto com o leitor no que pode, não apenas no que pode ser feito para humanizar o parto, mas no porquê de algumas pessoas serem capazes de se lembrar das condições do próprio parto e outras não. E aqui, como é um livro também da década de 80, muitas das questões que ele levanta ainda eram, naquela época, assim, coisas de teoria, sem comprovação. Eu acho que nesse sentido a gente já avançou bastante, embora seja necessário mais estudos nessa área. De qualquer forma, com o conhecimento que já se tinha ali na década de 80, é surpreendente ver como a personalidade ela já começa a se formar na barriga da mãe. O autor vai trazer vários estudos para a gente, porque assim, embora tenha essas questões teóricas no livro, a maioria do que ele fala está sendo embasado ali por pesquisas. Então, eu diria que é um livro científico. Mas voltando à questão, ele vai mostrar, por exemplo, como o bebê ele já começa a aprender no útero. Por muito tempo se acreditava, inclusive, que crianças pequenas, menores de 2 anos, não poderiam aprender, porque elas não tinham ainda o domínio da linguagem. Mas o autor vai mostrar que fetos dentro do útero já têm uma capacidade de memória e uma capacidade para aprender. Ele vai citar, por exemplo, um estudo em que as mães cantavam uma determinada canção para a criança e depois, quando as crianças já tinham nascido, os pesquisadores conseguiram comprovar que essas crianças se lembravam dessa canção. E esse é apenas um dos exemplos que ele dá. Ele vai também mostrar como, de outras formas, a personalidade da pessoa já está ali em formação no útero. Por exemplo, os fetos que se movimentam mais no útero, eles têm uma tendência a, depois de nascerem, serem também muito agitados. Então, a gente já vai vendo ali o começo da formação da personalidade humana. E o autor ele vai focar muito assim, no último trimestre da gravidez. Mas ele vai dizer que é bastante possível que essa formação da personalidade, essa capacidade de memória, essa capacidade de ter consciência de si mesmo se desenvolva já muito antes. Mas naquela época ele ainda não tinha os meios para comprovar isso. No entanto, é interessante que ele vai trazer também depoimentos de pessoas que têm memórias, inclusive desde o momento da concepção. Mas, como eu disse, naquela época ainda era uma coisa difícil de ser estudada. Hoje em dia, eu não sei se esse campo, se ele já avançou tanto, no sentido assim, de memórias fetais entre o período da concepção e ali entre o 7º e o 8º mês. Mas o que me fascinou foi ver também que já na década de 80 a gente tinha assim esse volume tão grande de informações e que ainda hoje não foi devidamente divulgado. E ainda hoje as pessoas tratam não apenas o feto, mas bebês, crianças pequenas,
como se elas não tivessem personalidade, como se elas não fossem capazes de sentir. E a gente vai vendo com esses dados científicos que a consciência e a sensibilidade humanas, elas já começam muito antes do nascimento e que isso tem sim um impacto na vida do ser humano de modo geral e na vida da sociedade. E o autor vai argumentar que, com base nesses dados que a gente deveria levar isso muito em conta e fazer com que não apenas o parto fique mais humanizado, mas também a assistência pré-natal a mulheres. Inclusive, ele vai ser o advogado, ele vai ser um defensor de um pré-natal que foque não apenas no aspecto físico da gestação, mas também no aspecto psicológico, porque um dos temas centrais do livro é também esse desenvolvimento da relação entre a mãe e o filho e como isso impacta no cuidado que essa mãe vai ter com esse bebê e como isso impacta, inclusive, na inteligência dessa criança. As crianças que tiveram uma mãe que estava ali sintonizada com eles, elas vão se desenvolver tendo um QI, inclusive, maior. E o autor vai trazer dicas para as pessoas entenderem como essa sincronicidade pode ser melhorada e pode ser estabelecida. E apesar dele focar bastante nessa relação mãe e filho, ele também não vai deixar de lado o pai e ele também não tem um discurso assim, se você é uma mãe muito estressada, você vai estar prejudicando seu filho. Ele não tem um discurso assim acusador. Ele está tentando trazer informações que vão possibilitar, principalmente a mãe, mas não só, desenvolver um apego ali com a criança, o que vai ajudar para que ela saiba cuidar melhor dessa criança e essa criança vai se desenvolver de uma forma mais saudável, tanto física quanto emocionalmente, por conta desse apego bem-sucedido. E aí, isso me fez pensar também nas práticas que a gente tem ainda hoje, infelizmente, tanto no pré-natal quanto na questão do parto, que são muitas vezes não apenas extremamente brutais no sentido emocional e muitas vezes até físico, mas elas vão contra informações científicas que a gente já tem há bastante tempo. Então, assim, ainda existem lugares, por exemplo, onde a criança nasce e ela é separada da mãe, sendo que a gente sabe hoje em dia que esse contato logo após o parto é muito importante para várias questões, como a amamentação, como essa própria questão do apego. Então, é triste ver que a medicina ainda em muitos lugares, ela ainda não se ajusta às descobertas da ciência. Lá para o final do livro, o autor vai falar também do impacto dessas descobertas científicas na sociedade de modo geral, principalmente em questões de bioética. Ele vai levantar questões, por exemplo, em relação à barriga de aluguel, em relação à fertilização in vitro e em relação ao aborto. Eu acho que as questões que ele levanta são bastante pertinentes, assim, do impacto, no caso da barriga de aluguel e da fertilização in vitro, que isso vai ter na criança e também as questões éticas, no quanto o ser humano está manipulando a natureza, etc. Mas quando chega na questão do aborto, eu achei a conclusão dele, assim, sem nexo, porque ao longo do livro todo, ele vai argumentando que o feto, ele tem a consciência, ele é capaz de reagir aos estímulos que ele recebe de fora do útero. Enfim, ele tem tudo ali que, como o próprio autor vai dizer, qualifica a vida humana. E ao mesmo tempo, ele argumenta que o aborto deve ser uma decisão da mulher. Nessa parte do livro, eu fiquei pensando assim, parece um adendo que ele colocou ali, tipo um pedido para não ser cancelado. Apesar de que na década de 80 essa cultura do cancelamento não era tão forte quanto hoje. Mas mesmo assim, eu senti que ele colocou essa questão ali,
Eu disse que o feto é uma vida e que ele é muito mais sensível do que as pessoas pensam, mas mesmo assim, ó, eu não sou contra aborto. Por favor, não atirem pedras em mim. Então ficou uma coisa ali no final que foi contra toda a argumentação dele ao longo do livro e contra todos os dados que ele apresentou. Então, assim, ficou uma coisa meio deslocada e uma coisa completamente sem sentido. De qualquer forma, eu recomendo o livro porque o livro em si é excelente. Eu sei que ele escreveu outros livros, mas eu creio que o único livro dele que foi publicado no Brasil é realmente esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu pretendo, no entanto, ler os outros livros que ele escreveu em inglês. Os outros são, inclusive, mais recentes, então talvez muitas das informações que ele trouxe nesse livro já tenham sido revisitadas. Talvez a gente encontre nos novos livros dele, inclusive, dados mostrando que a consciência intrauterina se desenvolve antes do que a gente pensava. E eu gostaria que esse livro fosse mais conhecido, assim, o tema, de modo geral, psicologia pré-natal, fosse mais divulgado, porque eu acho muito importante, assim, a forma como a gente trata os fetos, os bebês, o parto, de modo geral, tem um impacto, assim, grandioso na sociedade. Em relação a esse tema, eu recomendo também o documentário O Renascer do Parto. Se não me engano, os três, o 1, 2 e o 3, estão na Netflix. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, assistam, porque vale muito a pena mesmo, certo? E eu encontrei também um outro documentário que está de graça aqui no YouTube, falando sobre a indústria do aborto. Mas sobre isso eu vou falar em um outro vídeo, tá? Para esse não ficar longo demais. Vocês comentem aqui abaixo se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem similares, certo? Não precisa necessariamente ser livro, você pode indicar também documentários sobre isso, certo? E eu não sei quando eu vou poder trazer um novo vídeo aqui para vocês, porque eu tô com muita coisa para fazer. Mas isso não vai ser um problema para vocês, porque vocês vão se inscrever e vão ativar o sininho, assim vocês serão notificados sempre que tiver um vídeo novo. Então isso não vai ser problema para ninguém aqui, certo? Eu peço que vocês divulguem esse vídeo, porque provavelmente o YouTube vai cortar o alcance, porque eu falei aquela palavrinha que não pode ser dita, certo? Não se esqueçam também de deixar o seu joinha e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!